残酷な天使のように少年よ神話になる。 Olá, você que está me assistindo nesse exato momento, eu sou Melanca e hoje eu vou falar sobre algumas coisas que me interessam bastante. Hoje eu vou falar sobre assistir animes. Anime, palavra do japonês derivado de animation, tradução do inglês, animação. Para nós do Brasil se trata de animações produzidas no Japão. Ao pensar em animes, muitas pessoas associam logo a desenhos barulhentos, com gritos, explosões e perversão. Desenhos bobos, para criança. Porém já digo que animes são muito mais do que isso. No Brasil há uma imagem de desenhos animados no geral como algo infantil, visto alguns pontos como a falta de continuidade narrativa em uma obra, as cores fortes, os personagens estranhos, o traço bonitinho. De fato, no Brasil, desenhos cumprem quase que majoritariamente o papel de hipnotizadores de crianças. Ou pelo menos cumpriam. Desenhos sem qualquer propósito que não divertir sempre acompanharam a gente que é ocidental. Tom e Jerry, Looney Tunes, Hanna-Barbera, Pica-Pau. Todos sempre bem barulhentos, coloridos e para crianças. Com tanta gente crescendo com esse tipo de obra, eu acho natural a pessoa ver algo assim, como um anime, e achar que isso também é para criança. E pode até ser mesmo. Porém, assim como existe Rick and Morty, um desenho adulto, também existem animes que não são infantis. Mas primeiro sobre a experiência de assistir animes. Eu não sei explicar direito, mas assistir esse tipo de desenho traz algo diferente no quesito de envolvimento com personagens. Quando a obra é boa, claro. Assistir animes é gostoso, é relaxante. Talvez seja pelo traço, pela dublagem, pela história, ou por tudo isso junto. Traço. O traço nos animes é algo que muda bastante, inclusive é interessante como podemos ver uma evolução nos traços muito gritante com o passar do tempo. Parece que tudo começa com um traço bem mais parecido com o que temos no ocidente, passando por leves mudanças, como em Astro Boy, por exemplo, mudando novamente para ter cabelos mais pontiagudos e traços mais verossímeis, pessoas muito musculosas e com poderes enormes, e depois voltando a ser mais normal. O traço e a arte visual são as primeiras coisas que se tem contato no anime. A produção de muitos deles, apesar de ser bem barateada, consegue cumprir esse objetivo. Acho que essa é a primeira coisa que diferencia o desenho japonês do ocidental. O traço às vezes pode ser maravilhoso, porém simples, meio tosco, mas nada que atrapalhe, exorbitante. Um desenho ocidental consegue fazer isso também, mas há um elemento em particular que eu adoro em animes e que muitas vezes é motivo de chacota e preconceito: os olhos e a dublagem. O traço nos animes muda muito de um pro outro, mas uma coisa é sempre característica: os olhos. Os olhos dos personagens são uma das coisas mais importantes pra mim. Os olhos são a janela da alma, são responsáveis por passar emoções. Os japoneses se importam muito com isso. Os olhos nos animes mudam o tempo todo. Alegria, dor ou surpresa, vergonha, tudo passado apenas pelos olhos. Apenas o olhar de um personagem pode trazer todo o sentimento junto com ele. Saitama, por exemplo, é um personagem entediado, sem perspectiva, sem propósito. Portanto, seus olhos são simples, sem vida. Gon, por outro lado, é mais vivo, esperançoso, inocente e determinado. Seus olhos também são vivos. Hisoka é um personagem egoísta, trapaceiro. Seus olhos são esguios e longos, como de um réptil ou algo do tipo. Ainda, quando um personagem deve ser retratado como desligado da realidade, morto por dentro, mau ou cruel, não se desenham os olhos. Como a mãe de Arima Kousei em Shigatsu wa Kimi no Uso. Arima Kousei, quando criança, apanhava da mãe sempre que errava uma nota no piano. E isso cortou a relação dele com ela. Fez ela se tornar uma casca vazia pra ele, algo sem sentimentos, sem alma, sem olhos. Acompanhando os olhos temos a dublagem. A dublagem logicamente serve para passar informação e emoção, porém a dublagem nos animes é um pouco diferente. Ela é exagerada, mas é assim de propósito. Serve para passar emoção. No Japão, uma das coisas que mais se valoriza é o respeito, e isso se reflete em ações e claramente nas obras animadas, como por exemplo na Copa de 2014, onde os japoneses limparam as arquibancadas no final dos jogos. Toda aquela coisa de submissão ao mais velho, mais importante, ao próximo no geral. Sempre os personagens em animes se curvam, olham para baixo e gritam as coisas para alguém justamente porque isso é um reflexo da cultura. Nesses casos ainda podemos citar que os diálogos são sempre expositivos demais, mas não importa, porque isso é proposital. Sempre há muita explicação em animes porque o que importa na maioria das vezes é a trama e a emoção do personagem. Se alguém tiver que explicar por que se sente de tal maneira, vai explicar mesmo que na vida real aquilo nunca acontecesse daquela maneira. O envolvimento do espectador na trama é essencial. Voltando ao traço, temos os cabelos dos personagens, outro motivo de chacota e ridicularização. Sempre coloridos e diferentes. No Japão as coisas são padronizadas e digamos sérias demais. No
colégio, por exemplo, não se pode ir com cabelo pintado, ou com roupas diferentes, ou com mochilas de cores diferentes, nem com meias de cores diferentes. Sempre de uniforme, pois somos todos iguais. O que é mentira. Isso se reflete na animação, logicamente. Os personagens são diferentes porque são expressivos, assim como as pessoas que os dublam. Até a psicologia das cores pode se aplicar aqui. Susie, de Little Witch Academia, é uma garota quieta que faz uso de experimentos químicos para suceder em tarefas escolares. Ela trapaceia e experimenta, por isso seus dentes são desenhados como algo pontiagudo, perigoso. Ao dormir, ela age como um cadáver em um caixão. Sua pele é cinza, e tudo isso completa no cabelo. Em Goku, vemos que o cabelo reflete sua personalidade mais agitada e única. O cabelo então aumenta cada vez que Goku fica mais forte. Quanto mais forte, mais chamativo ficou o cabelo, mais autêntico, mais megalomaníaco. Em Ansatsu Kyoshitsu, ou Assassination Classroom, temos Karma Akabane, um personagem que, além de ir contra as regras escolares, sendo o único a usar blazer e camisa social, tem o cabelo vermelho, que ressalta a sua personalidade mais forte, mais sádica e rebelde. Os personagens refletem o interior das pessoas que assistem. Os espectadores se identificam com esses personagens, se projetam neles enquanto assistem, porque não podem fazer o que eles fazem na vida real. E isso acontece com todos em todo mundo, se tratando de animes ou não. Por que acha que gostamos de super-heróis? Por que há tanto grito nesse desenho? Justamente por causa das emoções. Emoções são muito relevantes em muitos animes não de criança. Quando algum idiota com muita influência fala mal da dublagem, diz que parecem crianças gemendo em um pornô, o indivíduo iluminado esquece toda a bagagem cultural que a dublagem do anime traz e ainda por cima incita crianças a odiar o negócio sem conhecer. Madrugada, gente, parem de consumir esses troços, que coisa estranha ficar assistindo criança gemendo. Não, porque você tem que entender a cultura deles. Não me importa. Quando alguém julga todo um conjunto gigante de obras por conta do traço dos olhos e as cores e formatos dos cabelos, simplesmente ignora o significado daquilo. E quando o anime possui fatores históricos reais e ensinam isso pro espectador, ou incentivam ele a tocar algum instrumento, ou praticar algum esporte, desenhos antigos faziam isso? Não. Mensagens. Os desenhos mais antigos com que crescemos eram sempre coloridos, barulhentos e sem sentido, e disso são acusados os animes. Mas uma grande diferença entre esses desenhos e os animes, uma diferença gritante que faz animes serem tão especiais é a história, a continuidade. Os animes, em sua maioria, possuem continuidade, arco de personagem, desenvolvimento de universo e tudo mais, coisa que desenhos ocidentais não tinham até pouco tempo. Começaram a ter com Hora de Aventura, Apenas um Show, Rick and Morty. Em animes a história anda, o que faz, por exemplo, uma criança, quando assiste, entender o que é arco narrativo, desenvolvimento de personagem, consequências, ordenar o que é passado e futuro e entender uma sequência de passos lógicos. Com a história vem uma coisa que rodeia sempre os animes, principalmente os shounens, que são os animes de luta com poderes, as mensagens. Animes antigamente, quando passavam na TV aberta, ensinavam as crianças ou adolescentes que assistiam eles a ter perseverança, a lutar por um objetivo, seja ele o mais difícil que for, a treinar e melhorar para quebrar barreiras, sobre amizade, e isso não mudou. Hoje em dia temos animes que nos ensinam a aproveitar a vida ao máximo, a apreciar a jornada até um objetivo, ou questionam coisas que nenhum desenho antigo fazia, por melhores que eles fossem. Como, se você tivesse o poder para matar quem quisesse, o que faria? É válido tentar criar um mundo melhor, se livrando da escória da sociedade? Mensagens como essas, estando em animes infantis ou não, sempre são válidas. Ajudam o espectador a se desenvolver como indivíduo, ao menos um pouco. Anime pode ser coisa de criança, claro que pode, mas é coisa para adulto também, e para jovem, para todo mundo. Anime é bagagem cultural, histórica e também é mais. Possuem camadas, desde a mais simples luta até a mais profunda amizade. Claro que não são todos os animes que fazem isso, mas assim também são os filmes ocidentais em sua maioria. Não posso julgar todos os filmes do mundo. Alguém, para criticar, precisa ter referência do que tem esmero e trabalho e o que é enlatado. Precisa conhecer um mínimo desse estilo de obra para poder dizer se isso é infantil, bobo ou superficial. Quem nem se preocupa em conhecer e já julga de infantil, bobo, barulhento e idiota são os verdadeiros infantis preconceituosos. No Japão, obras animadas são apreciadas por todos. Existem obras adultas, infantis e juvenis, e mesmo essas podem entregar algo bem mais produtivo do que os nossos desenhos tão amados. Agradecimentos a Adriano Carvalho pela ajuda com o roteiro.